Bem-vindo, sempre à vontade para estar conosco. Bom, senhoras e senhores, nós já temos o nosso quórum, né, estabelecido, então vamos iniciar aqui a nossa 62ª reunião da CTMH, nesse formato aqui de conferência, e como temos muitos participando pela primeira vez, no caso do colega Luciano, pediria só para a Secretaria Executiva veicular o vídeo de forma de participação aqui nesta reunião. Por favor, Tainá, que está no comando. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Muito obrigado à Secretaria Executiva. Mais uma vez, boas-vindas àqueles que estão chegando agora conosco. Já temos o nosso quórum. Bom, desejar um feliz ano novo para todos, né? Um excelente 2025. Eu, infelizmente, na reunião de dezembro, não pude fazer esses votos antes do final do ano, né? Estive na reunião conservacional e o Paulo e o Felipe estiveram aqui com vocês. Então, desejar que todos estejam bem, que tenhamos um ano muito produtivo aqui ao longo deste ano, que temos muitas coisas e muitos desafios, né? Temos um sistema adutor regional aqui para discutir, temos a continuidade das obras da barragem, temos, com certeza, o início das discussões da renovação da outorga do Pintareira. Parecia que estava longe, lembra lá em 2017? Parecia que estava longe, chegou 2027, né? Maio vence a outorga, evidentemente que a tratativa dentro dos órgãos deve se iniciar aí ao longo deste ano, né? Vamos ter uma série de etapas, além, é claro, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Tivemos aí um dezembro bastante chuvoso, depois nós vamos ver os dados, né? Talvez seja até difícil citar um município que não tenha tido problema com extravasamento, com enchentes, inclusive, infelizmente, muitas perdas materiais e até alguns casos de perdas humanas tivemos aqui no mês de dezembro em alguns municípios, né? Somente aqueles que têm calhas cortando o rio, a cidade, ou ribeirões, né? Enfim. Então, também tivemos aí uma transição, vamos dizer, desse verão, com fortes chuvas aí, somente no mês de dezembro, que gerou, seja na bacia do Capivari, na bacia da Atibaia, do Jaguari, enfim, no próprio Corubataí, muitos cenários aí de extravasamento, e os municípios sofreram bastante. Aí a Defesa Civil nos procurou muito, usou muito a nossa rede, trabalhou bastante aí no sentido de atenuar os danos dessas enchentes aí que tivemos no mês de dezembro. Então, só minha saudação inicial aqui, mais uma vez. Esse ano é um ano de renovação de mandatos nos comitês do TCJ, né? Teremos as eleições agora no mês de março para o plenário dos comitês, né? E no mês de junho, julho, né, provavelmente teremos aí a renovação das câmaras técnicas, inclusive da CTMH, e quando chegar um pouco mais adiante a gente fala sobre isso, no sentido de como que cada entidade aqui participante da CTMH, novas entidades, né, fique à vontade também para convidar novas entidades, novas pessoas, né, é fundamental que a gente faça essa oxigenação dos membros das entidades ao longo do tempo aqui na CTMH. Então teremos também um novo mandato com eleição de coordenação e tudo mais para o próximo biênio. Teremos fortemente esses desafios que, além das mudanças climáticas, a nossa adaptação a elas, o sistema adutor regional, a conclusão e o andamento das obras da barragem, do Jaguari e do Camanducaia, e naturalmente também essa questão aí que vai dominar grande parte da nossa agenda, que é a renovação da outorga do sistema tributário. Bom, dito isso então, eu queria passar aí para os nossos coordenadores adjuntos, o Paulo, inicialmente, o Felipe, sei que está numa reunião externa aí, não sei se vai conseguir falar conosco, mas primeiro aí para o Paulo também para as saudações de abertura. Paulo, bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos na nossa convivência mensal. Espero que a gente tenha uma reunião muito boa e um 2025 com muita água, embora o mês de janeiro não esteja se apresentando desta forma, mas eu tenho certeza que o Jorge vai providenciar água para a gente aí, tá certo, Jorge?
Abração a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Um excelente 2025 para todo mundo e tenhamos uma excelente ano. Abraço, pessoal. Obrigado aí, Felipe, a todos. Bom, deixa eu compartilhar aqui nossa tela. Bom, então, iniciando aqui nossa... Hoje é essa reunião de janeiro, né? Para quem está acostumado, sempre a nossa reunião é no terceiro dia útil do mês, de maneira geral. Essa reunião a gente desloca um pouquinho para o meio do mês, em virtude aí dos recessos das instituições, né? As férias. Sei que muitos ainda estão de férias, né? Vários vão até responder que talvez não possam estar hoje aqui, porque estão no período de férias. Então a gente desloca um pouquinho no começo do mês essa reunião de janeiro, que é uma reunião mais de olhar o cenário do verão, uma reunião até mais em termos de pauta aqui no dia de hoje, né? Bom, estou a iniciar com alguns... Eu estou na tela cheia aqui, se tiver algum comentário, por favor. Para mim já está em tela cheia, não? Aqui para nós ainda não, Alexandre. Então, para lá que eu vou ter que fazer o método aqui. Tá? Isso. Segundo, por gentileza. Agora sim, Tainá? Perfeito. Então tá bom, obrigado. Bom, então me interrompam a qualquer momento aqui, porque eu não consigo ver o chat de vocês aí. Então essa é a nossa pauta ordinária de hoje, né? Esperamos aqui a nossa abertura, temos alguns informes, vamos olhar um pouco a situação comerciais, é importante que os municípios e os usuários registrem aí ocorrências, embora, como o Paulo disse, janeiro está deixando um pouco a desejar, em termos de chuva, nós tivemos um dezembro bastante chuvoso, e ainda assim alguns municípios com dificuldade de abastecimento, em virtude muito ainda das carências de infraestrutura do sistema de saneamento, né? Com altas temperaturas, isso tem feito o consumo crescer muito, né? Acho que todo mundo tem observado isso, além, é claro, da demanda vegetativa do crescimento, né? Tanto urbano, quanto industrial, e do próprio agro, mas é claro que as altas temperaturas também geram uma pressão grande aí sobre o sistema. E aí teremos uma apresentação da satisfação também sobre aí esse cenário, um pouco da gestão do Cantareira, e aí como o Jorge Mercante e o pessoal da GT, Previsão do Tempo, vão também trazer um pouco o cenário futuro, aí que a gente tem no curto e médio prazo, do ponto de vista meteorológico e climatológico, e caso algum membro tenha algum outro assunto também, fique à vontade, sempre o espaço está aberto. Bom, começando aqui com o primeiro informe, eu vi até, acho que a Thaís do SAI de Atibaia está por aí, para quem se recorda, umas 2 reuniões atrás, acho que foi 2, nossa reunião lá em Indaiatuba, o pessoal do SAI de Atibaia trouxe uma questão de um acidente que ocorreu na via Fernão Dias, e que poderia ter impacto na captação, enfim, nas tratativas com a CETESB, e aí inicialmente a gente tinha o próprio, Lúcio, sempre querido Lúcio, cruzeirense, o Cruzeiro está mais forte do que nunca agora, eu estou com medo do Cruzeiro, Lúcio. Mas o próprio Lúcio da CETESB trouxe algumas informações sobre o episódio lá de Atibaia, e aí numa conversa com a CETESB, a Lília, que coordena aqui o nosso GT de qualidade, que também está conosco, em tratativas, nós entendemos que, mais do que, vamos dizer, conversar sobre Atibaia, sobre aquele episódio que já se foi resolvido, seria importante que todos conheçam um pouco como funciona essa questão das emergências e atendimento à emergência da CETESB, como é o protocolo, como que é essa comunicação com as captações, com os serviços de água, com os outros usuários, enfim, quais são as carências, o que o próprio comitê de bacias pode contribuir nesse sentido, para quem está mais tempo no comitê, eu estive até resgatando, eu já estava aqui, alguns também, o próprio comitê tinha um grupo lá no início da década de 2000, chamava Cargas Perigosas, já que a gente traçou um mapa, um plano de contingência, tinha uma conversa muito próxima com as concessionárias, das rodovias, enfim, Então, nós convidamos aqui o Mauro para a próxima reunião nossa, que vai ser dia 5/2, via videoconferência, o Mauro que é gerente lá da CETESB dessa área de atendimento de emergências, que vai vir conversar um pouco, apresentar como funciona o setor, como que aciona, quais são os protocolos de comunicação,
informação, inclusive como o próprio comitê, né, eles têm feito algumas experiências em algumas outras regiões, com capacitação, junto aos municípios, né, como lidar com esse tipo de emergência, principalmente com acidentes ferroviários, rodoviários e também alguns outros. Então, fica aqui, acho que já adiantando, eu ia falar no final, mas já falando no começo, uma resposta àquele tópico, viu, daí, do pessoal de Saia de Baia, e claro, isso também para todos, até se alguém quiser trazer como convidado a Defesa Civil Municipal aí da sua cidade, para que possa acompanhar um pouco essa apresentação e entender um pouco como funciona isso, fica aí então já uma convocação a todos, dia 5/2, então nós teremos aqui a CETED fazendo uma apresentação para a gente bater um papo sobre essa questão do atendimento às emergências, com destaque aos acidentes ferroviários e rodoviários, que, claro, tem o potencial de afetar diretamente as captações que estão a jusante, os mananciais. Então, acho que é um tema bastante relevante aqui para as bacias PCJ, tão industrializada, urbanizada, e com muitas rodovias e ferrovias cortando aqui dutos também, né? Tudo aquilo que tem transporte de algum tipo de carga, né? Então, fica aí só já um adiantamento de pauta que teremos no dia 5/2, nossa próxima reunião. Um segundo informe, na verdade, é uma prestação de contas, e também Eduardo Léo e colegas aí da sala de estação, e a Kátia está por aí também, fique à vontade para me complementar, né? Se tem um patrimônio, um dos patrimônios dos comitês PCJ, nós aqui da CPMH somos os responsáveis, junto com a sala de situação, com a agência, com a CTH hoje como prestador de serviço, enfim, né, a própria ANA, um grande grupo de muitas mãos que mantém essa rede telemétrica evoluindo e principalmente funcionando com dados com muita assertividade, confiança, né, nesse período do verão agora, o quanto a Defesa Civil usou esses dados para tomar decisões, antecipar cheias, né, enfim. E aí, então, todo ano a gente faz aqui uma rápida prestação de contas, até para entender um pouco por onde as pessoas estão acessando, né? Será que é só o público do comitê que acessa, ou o cidadão de maneira geral? O próprio planejamento estratégico aqui do comitê, a gente tem buscado, né, ferramentas de aproximação do comitê com a sociedade, né, com o cidadão, além do público, os membros do comitê, os membros da Câmara Técnica, né, que somam aí mais ou menos 1.000 participantes nos comitês, entre câmaras técnicas e plenário. Acho que um dos grandes objetivos é exatamente se aproximar cada vez mais da sociedade. Então, eu pedi aqui para o pessoal da agência levantar os números de acesso à nossa rede telemétrica do ano 2024. Né? Então, nós tivemos, um total, né, dos produtos aqui, algo como 718 mil acessos ao longo de 2024. Né? Vocês vão ver, eu trouxe alguns dados históricos, que depende muito do ano, né? Um ano mais seco, onde a própria imprensa acaba fazendo uma cobertura maior, porque a própria imprensa é um grande consumidor dessas informações, né? A mídia aprendeu a olhar para a nossa rede telemétrica, isso eu acho que é bastante positivo. Então a gente vai ver que a cada ano, como é um campeonato diferente do ponto de vista da intensidade da estiagem, das chuvas, evidente que esses acessos crescem ou diminuem, né? Mas nós tivemos via SAISP, que é aquela telinha que vocês estão acostumados a ver, né? Seja a tabelinha, ou seja o diagrama unifilar, tivemos algo como 710 mil acessos, via sala de situação, os boletins, né? O próprio SIDEC, relatórios, algo como 7.200 acessos, e o SSD, né? Que é o Sistema de Suporte de Decisão, algo como 7.200 também. Totaliza aí para 2024, 718 mil acessos aproximadamente. Só para a gente fazer um comparativo, né, o último dado que a gente tinha, 2020, nós que também era um ano iniciando aí o triênio muito seco que nós tivemos, 2022, tivemos algo como 567 mil acessos, isso dá mais ou menos por dia 1.576 acessos. Né? Em 2022, para quem se recorda, foi um ano bastante seco, bastante crítico, onde houve uma grande cobertura da mídia do ponto de vista da estiagem, não foi só aqui, na Bacia do Paraná como um todo, para quem se recorda, né? E aí foi talvez o nosso recorde de acessos, né? 1.367, quase 1.368.000 acessos no ano, né? Isso mostra que numa população de 6 milhões de habitantes na PCJ tem, é claro que isso aqui não são acessos pessoas, né? Pelo que eu entendo, são acessos
Pode ser que a mesma pessoa acessou mais de uma vez. Me corrijam se eu estiver errado, o pessoal da satisfação ou da agência, mas mostra que no universo que o comitê tem 1.000 membros, há muito mais pessoas, além dos membros do comitê, acessando a rede. E a gente percebe isso claramente quando um posto sai do ar, rapidamente a gente recebe uma reclamação, alguém dizendo que o posto está fora, o posto, além de nós aqui da CPMH, né, que olhamos para essa tela o tempo todo, então é bastante gente olhando. Em 2024 estão 710. A gente percebe que estamos num ascendente, né, de acesso, isso é muito bom, esse controle social sobre a nossa rede telemétrica, e agora, claro, com a entrada dos dados de qualidade também, né, que estão hoje lá no sistema 5 da CETESB, novos postos, né, a gente já tem conversado sobre isso, somente nesse trecho do Rio Piracicaba, né, mas já temos hoje aí 4 estações automáticas de qualidade funcionando na bacia, né, em tempo real, e também juntar essas redes, né, ou seja, os dados quantitativos e qualitativos, com certeza vai fazer esse número de acessos crescer. Né? Então, só uma prestação de contas, né, ou seja, do que um dos produtos que a CPMH acompanha, constitui exatamente essa rede. Então, só fazendo aqui uma prestação de contas, esse número de acesso expressivo, né, do ponto de vista das pessoas usando de fato a rede. Isso é bastante importante. Não sei se o Eduardo Léo, o pessoal da sala de situação, tiver algum complemento, fique à vontade. Acho que não. Muito bem, então passo agora para os informes aí da Secretaria Executiva. Por favor, Tainá, Companhia Limitada, fique à vontade. Só um minutinho, vou compartilhar minha tela aqui. Enquanto você compartilha, Tainá, o Eric lá da BRK de Limeira, bom dia, Eric, está perguntando sobre o posto Jaguari em Limeira, né? Está inoperante desde novembro. Na verdade, não é que está inoperante. Eu não sei se o pessoal do estado de situação ou a agência quer fazer um comentário, senão eu faço. Léo, está por aí? Sim, por aqui. Fico à disposição, mas sem comentários também. Sobre essa questão do posto de Limeira, Léo, você tem algum comentário? Eu estou procurando fazer um contato com o Eric, Alexandre, para poder levantar melhor essa questão, né? A gente está pesquisando quais são os compromissos que existem lá, né? Me desculpe, você está se referindo ao posto de quantidade, né? Isso, posto de quantidade, exatamente. É que, na verdade, não está inoperante, né? Eu acho que ele está na verdade, sem o dado da vazão, porque ali, se não me engano, foi feita, acho que alguma intervenção do tipo revocamento, alguma coisa que alterou o regime de escoamento ali na sessão, e foi necessário fazer levantamentos adicionais de medição de vazão para requalificar a curva-chave, né? Então a gente está lidando com essa consequência. Eu posso fazer a verificação aqui dessa informação, mas até onde eu me recordo aqui de imediato para esse posto, ele teve suprimido a medição de vazão em razão da intervenção que houve na calha. Obrigado, Léo. Só para complementar, por favor, Eric. Opa, bom dia, Alexandre, bom dia, Léo, bom dia a todos. Abençoado ano, todos nós aí, muita água. Bom, depois do enroncamento, estava inoperante, né, voltou a funcionar, aí acho que em outubro, né, ficou um bom tempo funcionando, até com resultados, né, com dados aí muito assertivos, né, e aí no mês de novembro, aí ele parou, né, parou de registrar os dados, até vem de contra a pergunta, né, então ele voltou, depois do enroncamento ficou, né, e para a gente até é importante, né, ter esse dado aí. A usina Ster fica um pouco distante, né? Fica 5 quilômetros, 5, 6 quilômetros aqui do posto de Limeira. Então aí vem a pergunta. Mas está entendido. Obrigado, Léo. Aí, tendo, né, se puder retornar, a gente agradece. Muito obrigado, Eric. Eu diria que o culpado desse posto não está no ar, chama-se BRK, brincadeira da parte, né? A BRK fez uma recomposição do enrocamento, né, que estava lá, fundamental essa intervenção lá, e aí a informação que eu tenho aqui, o posto voltou, evidentemente, depois, só que aí, na hora que começou as chuvas, a gente começou a ter umas variações nele muito não representativas, né? Então aí entrou um trabalho, como o Léo está dizendo aqui, calibração nova, medição de novas
para fazer curva-chave. E aí, como os dados estavam bastante inconsistentes de vazão, porque o poço continua operante quanto chuva em nível, né? E aí achou-se por bem tirar o dado do ar até que a gente tenha um dado que represente de fato mais a realidade, porque ele de fato está apresentando vazões não compatíveis com a realidade. Por isso que, então, na verdade, a gente está oculta o dado de vazão até que a gente tenha uma assertividade, a gente tem cobrado, né, você pegar. Lembra que fazer medição tem que esperar o rio estar numa certa cota, às vezes mais cheio, às vezes mais vazio, né, com todo momento da assertividade para curva-chave. Mas, com certeza, Eric, esse posto é o último que a gente tem no Jaguari, é fundamental para a gestão desse trecho final de Jaguari, e naturalmente depois para o Piracicaba também é avisante, e estamos muito atentos e obrigado aí por relatar. Léo, fica à vontade. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Léo. Imagina, só ia ressaltar, acho que essa questão, né? Às vezes o dado está consistente numa faixa de vazão, por conta de ser uma faixa onde a curva-chave está bem regulada, né? Mas às vezes a gente tem extremos, vazões mais altas, acho que lá provavelmente no caso com vazões mais baixas, que aí eles ficam imprecisos na curva-chave. Então a curva, ela tem uma boa parte que ela está válida, mas ali tem uma faixa de vazão provavelmente mais baixa, onde eu tenho diferenças olhando as estações de montante, ou fazendo a somatória do que deveria ter a jusante, né? E nesses casos a gente acha melhor tirar os dados de vazão no ar até que a curva esteja reajustada, né? Também é mencionar que a gente está fazendo normalmente as medições de nível, né? Esses dados podem ser plenamente recuperados a posteriori, né, do ponto de vista de histórico, ou mesmo de interesse operacional, os dados de nível estão preservados. E ressaltando também essa questão, né, há uma intensificação de campanha de medição de vazão, mas a gente precisa agora de diversidade de condições, né? Eu não posso fazer todas as medições de vazão no mesmo momento, porque eu preciso de uma representatividade justamente dessas condições de vazão um pouco mais baixa, de vazão um pouco mais alta, para poder compor esse modelinho, que é o modelinho que representa a descarga do rio. Mas estamos à disposição qualquer questão, e eu acho que em breve a gente já deve conseguir colocar ali o dado de vazão disponível. Perfeito, Léo, muito obrigado. Feito aí esses... A imagem acho que sumiu aqui, mas enfim, sei. Vocês estão me vendo? Travou um pouquinho, agora voltou. Não, obrigado, Léo. Acho que é exatamente isso. Isso vale para todos os postos, né? Muitas vezes, quando você vê um posto fora do ar lá, pode ser que o posto de fato esteja fora do ar, mas na grande maioria dos casos, como por exemplo, o posto de captação Piracaia, não tem um dado de vazão, entende que ali não tem representatividade. Então, esse elemento vivo chamado rede vai acontecer. Mas acho que está esclarecido aí. Obrigado, Eric. Queremos que volte o quanto antes, tanto para vocês quanto para a gestão da bacia aqui. Valeu. Bom, passo então agora para os informes da Secretaria Executiva. Por favor, Sayão. Bom dia a todos e a todas novamente. Então, aqui com relação aos informes da Secretaria Executiva, em relação à exclusão de membros, né? Então, entidades que foram excluídas. Então, conforme o regimento geral das câmaras técnicas, né, são excluídos das CTs que se reúnem semestralmente, né, os membros para os quais se registre número de faltas superior a 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas. Então, nesse sentido, né, foram excluídos aqui o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA-USP, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro, Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Prefeitura Municipal de Itatiba e Prefeitura Municipal de Piracaia. Então, o membro excluído ele só pode voltar agora a participar como membro no próximo mandato, conforme a gente comentou aqui inicialmente, que a renovação vai acontecer das câmaras técnicas em julho, né, desse ano. Então, a gente depois, a Secretaria Executiva vai fazendo esses contatos, vocês vão receber esses e-mails para solicitar esse retorno no próximo mandato. Mas podem continuar participando da mesma forma como ouvintes, né, solicitando o link aqui pelo formulário. A gente está colocando as informações aqui no chat, eu vou até colocar aqui para vocês, caso queiram continuar, né, participando ali como ouvintes, tá bom?
Tainá, só antes de você avançar para o plano, volta só um pouquinho, por favor. Veja, gente, essa é a parte chata da reunião, né? Mas, enfim, é uma regra estabelecida nos comitês, até da garantia do quórum, né? Por isso que a gente sempre estimula muito que cada entidade coloque vários suplentes, né? Tem até uma entidade aqui que tem 17 suplentes, justamente para permitir que não haja faltas, né? Não haja ausências. Inclusive, nós acabamos de compartilhar a tabela de frequência, externo, pode ser que houve algum, né, de repente, alguma questão, algum problema. E a boa, vamos dizer, a má notícia é que essas entidades não estarão conosco nessas próximas reuniões. A boa notícia é que o mandato está no finalzinho, né? Então, muito em breve, daqui a poucos meses, todos poderão voltar a participar conosco. E também fica aqui uma possibilidade, né, para que as pessoas, porque, veja, são municípios, né, são adaptações importantes, como é o caso de Claro, todos eles. Também é possível fazer alterações de membros, né? Por exemplo, se a prefeitura é membro, nada impede alguém do serviço de água ser indicado como, por exemplo, suplente ou titular via prefeitura, ou via uma outra entidade, e assim vai. Então, quem está nessa situação, nos procure aqui a coordenação, a Secretaria Executiva, não tem nenhum, vamos dizer, nenhum problema a gente fazer esse tipo de ajuste para que continuem participando. Acho que esse é o objetivo. Só como professores lá, a Secretaria Executiva, estão sendo a parte chata de dar nota e conferir as frequências. Mas vamos buscar alternativas para que todos continuem participando. Acho que jamais é um objetivo que a gente reduza o número de participantes ou alguma coisa assim, né? O Adriano está com a mão levantada. Adriano, acho que é lá da Prefeitura de Indaiatuba. Bom dia. Isso, bom dia a todos. Eu vou pedir a gentileza que revejam a frequência do município de Indaiatuba, porque eu tenho a impressão que acho que não cabe nessa linha de exclusão, ainda mais em faltas consecutivas. Né? Eu agora fui preocupado, eu falei, mas a gente não tem mais que 3 faltas consecutivas. Eu vou pedir a gentileza de rever isso. Adriano, pode ser que, no caso da MH, ela é a única que é diferente porque ela é mensal, né? Então, ela tem as reuniões alternadas, né? São número de faltas superior a 3 consecutivas ou 5 alternadas. Então, provavelmente pode ser que foi nessa alternância que aconteceu essas faltas, mas aí faz um e-mail, encaminha um e-mail aqui para a Secretaria Executiva, a gente pode verificar, refazer esse levantamento e encaminha para você por e-mail, tá bom? Tá bom, então eu peço que, antes que exclua, deixa eu encaminhar esse e-mail e até a gente vai fazer o levantamento das frequências aqui, porque eu estou achando muito estranho mesmo essa frequência de faltas, né? Então eu vou encaminhar o e-mail ainda hoje, mas eu peço que a gente não exclua por enquanto, até que reveja isso. Tá bom, Tainá? Por gentileza. Sim, encaminhe esse e-mail que a gente faz essas verificações, porque como já foi, esse informe que a gente passa já é depois encaminhado os ofícios, né? Então, nesse período, às vezes o pessoal já encaminha até pedindo para conferir, alguma coisa assim, e a gente vai respondendo e vai mostrando ali se realmente estava na reunião, se não estava. Como a MH é mensal, então às vezes pode acontecer e vocês estão só com 2 representantes, tá? Você e a Carol. Então, às vezes também tem essa questão que o Alexandre comentou, às vezes é bom até ter mais suplentes e tudo mais para conseguir ter uma maior participação. Mas eu estava conferindo, me parece que a gente não tem mais que 5 faltas durante o ano todo, né? Eu estava dando uma olhadinha na frequência que foi encaminhar, por isso que eu estranhei. A gente vai ter esse cuidado, sim, na próxima gestão, a gente colocar mais suplentes, né? Mas mesmo assim, eu acho que eu vou pedir um e-mail para solicitar, averiguar novamente a questão da frequência. Tá bom, Fernanda? Esse e-mail aí a gente faz esse levantamento certinho, verifica tudo certo com você. Tá, joia. Muito obrigado. Viu? Nada. Obrigado, Adraidano e Tainá, porque lembrem que, vamos dizer, são 24 reuniões, né? Então, assim, no biênio, né? Então, tem que ficar olhando um pouco essas questões. Na sequência, Michele, por favor, Michele. Não, eu só queria saber, Alexandre, como é que fica no meu caso, porque... Depois, Michele, podemos conversar depois? Como é um caso específico, eu te ligo e a gente conversa, tá bom? Porque para todos os efeitos eu estou fora. Né? Para nós, Michele, como não chegou nada oficialmente, então você continua participando. Não chegou nada oficial, não chegou nenhum ofício, nenhum e-mail informando. Então, nós estamos sabendo por você o que você está comentando.
Mas, assim, enquanto não chegar nada formalizado, você continua participando como membro, tá bom? É isso que eu representa a entidade. Era isso que eu ia perguntar, se eu entro como membro ou como convidado. Como membro nesse momento, Michele, você ainda está indicado como membro, tá bom? Depois a gente pode conversar o caso específico. Estou vendo a Thaís também colocando aqui, né? Poxa, 5 alternados de 24 de N é muito complicado, né? Na verdade, o sonho de consumo zero faltas, né? Justamente para quem tem o código, todo mundo possa participar. Agora, talvez depois, Tainá, também a gente fazer, confesso que estou pensando agora sobre isso, talvez num novo mandato, se a gente olhar, as câmaras que têm reuniões bimestrais ou trimestrais, eu não lembro, mas dá mais ou menos direito à falta, se é que a gente pode chamar assim, aplicado como 40%, 30 e poucos por cento, 40%. No caso da CTMH, como é mensal, se você fizer 5 do 24, dá 20%. Então, vamos dizer assim, o membro de uma outra Câmara, tem direito, se é que eu posso chamar assim, a faltar mais do que da CTMH. Talvez precise fazer algum ajuste aí, mas enfim, é uma conversa para fazer com a Secretaria Executiva, só olhando um pouco aí o que a Thaís também colocou. Mas a regra atual é essa é a regra que a gente decidiu, então é isso que a Secretaria está buscando. Mas a gente pode conversar um pouco sobre essas questões. Né? E até lembrar, né, Alexandre, que antes da pandemia as reuniões eram presenciais, todas. E agora a maioria são virtuais, né? A CTMH se reúne 4 vezes no ano, né? 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre presencial, né? Então, até pensando nessa questão da facilitação, da participação, a pandemia, pós-pandemia trouxe isso também, né? Então, a gente sempre lembra o pessoal registrar a presença aqui no chat, para que o relatório do Google, quando a gente puxar, a gente conferir, realmente ver que a pessoa estava participando da reunião. Então, todo esse levantamento a gente faz, né, verifica, assina a lista de presença ali logo quando chega na reunião presencial, e essa questão de incluir mais suplentes, né, conforme a gente comentou, né. Mas aí a gente pode ver essa questão, aí tem que ver aqui com a diretoria e tudo mais, né, aí pode levar isso para o GT Integração, pode levar essa informação. Perfeito, Tainá. Vamos em frente. Só reforçando aqui, então, em relação ao plano de capacitação dos comitês, né, essa exigência do pró-comitês, né, para que os senhores façam, né, ao longo do ano, os cursos de capacitação oferecidos aqui pelo Capacita Sigre, outros cursos de capacitação técnica, os cursos de especialização fomentados pelos comitês e os cursos da ANA, né, a plataforma de capacitação ali em parceria com a Escola Virtual do Governo. Então, a gente reforça para que enviem esses certificados agora, ao longo do ano de 2025, para a gente contabilizar, né, a capacitação aqui dos membros dos comitês, né, reforçando cursos na área de recursos hídricos, meio ambiente. E aqui só, então, estamos falando aqui das reuniões, né, então só lembrando que esse calendário do primeiro semestre aqui da CTMH, né, então a gente está tendo a reunião agora de janeiro, então as próximas reuniões aqui, né, fevereiro, que é virtual, em março, que é presencial em Americana, em abril, que é virtual também, maio virtual e junho, que é presencial. E aí, julho, que nós temos a renovação das câmaras técnicas, né, renovação do mandato 2025-27, tá bom? Então, qualquer dúvida a gente está à disposição. Retorno a palavra, Alexandre. Obrigada. Muito obrigado, Tainá, pelos esclarecimentos e vamos em frente. Como próximo